nesse vídeo irei resolver o exercício 43 do capítulo 31 do livro do Tipler, volume 2. Bom, neste exercício, ele diz o seguinte: uma fonte pontiforme de luz está localizada no fundo de um tanque de aço e um cartão circular opaco de raio 6 cm é colocado horizontalmente sobre ele. Um fluido transparente é delicadamente adicionado ao tanque, de maneira que o cartão flutue na superfície do fluido, com seu centro diretamente acima da fonte de luz. Nenhuma luz é vista por um observador acima da superfície, até que o fluido atinja 5 cm de profundidade. Qual é o índice de refração do fluido? Bom, para resolver esse problema, então, vamos começar aqui desenhando, né, esse tanque. Então, vamos supor que eu tenho aqui um tanque, ok? Esse tanque, então, tem aqui um líquido, que eu desconheço, né, o índice de refração desse líquido. Okay? Ele fala aqui que eu tenho uma fonte de luz, né? Tem uma fonte de luz aqui no centro desse tanque, tá? Então, eu tenho uma luz aqui sendo emitida e tenho um cartão opaco, ou seja, um cartão que não deixa passar luz, né? Então, vou desenhar aqui um cartão. Tem um cartão aqui. E aí ele fala ainda que a luz está exatamente, né, alinhada com o centro desse cartão. Tá? Então, vamos supor que aqui é o centro, né, desse cartão. Bom, então, vamos lá. Né? Então, ele fala que um observador externo ele não consegue observar nenhuma luz, né? Ou seja, nenhuma luz ela sai desse tanque. Note que, apesar do tanque ter uma porcentagem aqui, uma parte dele aberta, né? Aqui o raio desse cartão é somente de 6 centímetros. Né? Então, a luz ela poderia, né? Um raio de luz, então, ele pode vir aqui tanto bater no meu cartão, como ela poderia eventualmente ter um raio dessa forma, tá? Só que ele fala que nenhuma luz é vista, ou seja, o que ele está querendo falar? Que nem esse raio e nem qualquer outro raio aqui, ele seria visto por um observador externo, tá? Ou seja, isso significa que a gente está numa condição de reflexão interna total. Tá? E o que é essa condição de reflexão interna total? Então, significa que quando eu atinjo essa altura que é dada no problema de 5 centímetros, né, eu ainda não consigo observar nenhuma luz. Tá? Nessa altura, note que eu estaria formando um ângulo aqui com a normal, né, que eu vou chamar de θ. Tá? Note que se eu tivesse qualquer outro ângulo, qualquer outro feixe, né, esse ângulo aqui, por exemplo, θ2, né, ele ainda seria maior do que o θ1, tá? Ou seja, se esse ângulo está numa condição de reflexão interna total, obrigatoriamente esse maior também estaria. Tá? Então, se esse aqui ele gera um feixe, né, que o meu feixe refratado, o que significa reflexão interna total? O meu feixe refratado ele estaria aqui, né, rente à minha superfície, tá? Formando um ângulo de refração de 90 graus. Tá? Então, se a gente aplicar a lei de Snell, o que a lei de Snell fala? Vamos falar que aqui, né, o meu índice de refração do meio é 1, tá? E do meio externo eu vou chamar de N2, que é igual a 1, e eu vou assumir, né, que é o índice de refração do ar que a gente aproxima para 1. Tá? Então, resolvendo esse problema, eu vou aplicando a lei de Snell. Né? A lei de Snell nos fala que o índice de refração de um certo meio N1 vezes o ângulo formado pelo feixe, né, e a normal, né, nessa superfície, nesse meio, ou seja, seno de θ1, tá, que é esse ângulo aqui, teria que ser igual ao N2, tá, vezes o seno aqui, melhor, deixa eu apagar.
chamar isso aqui de 2, não, tá? Só para não evitar confusão, né? Esse aqui é um ângulo qualquer, tá? O seno de θ2, ele seria esse ângulo aqui, tá? Então, vou deixar aqui seno de θ2, onde, né, na condição de reflexão interna total, reflexão interna total, o θ2 ele é igual a 90 graus, tá? Então, o meu N1, que é o que eu quero saber, ele vai ser, o N2 eu já falei que é 1, seno de 90 é igual a 1, então isso aqui vai ser igual a 1 sobre seno de θ1. Então, falta agora a gente simplesmente encontrar quanto que vale o seno de θ1. Note agora nesse triângulo, ó, então se eu desenhar aqui novamente, né, somente esse meu ângulo, então aqui eu tenho θ1, note no entanto que eu vou formar um triângulo aqui, né, deixa eu apagar e desenhar melhor. Isso aqui é o θ1, note que por semelhança esse aqui também é o θ1, e aqui é a altura, e aqui é o R, tá? Ou seja, seno de θ1 vai ser igual cateto oposto, R, dividido pela hipotenusa, que é raiz quadrada de R ao quadrado mais H ao quadrado, né? R ao quadrado é 6, né? 6 ao quadrado é 36, H ao quadrado é 25, porque o H é 5, tá? Então, o N1, ele vai ser, então, se eu substituir nessa equação, então eu vou ter aqui raiz de R ao quadrado mais H ao quadrado dividido por R, tá? E aí, na hora que eu substituir os valores, aqui vai dar 36 mais 25, tiro a raiz disso, depois divido aqui pelo R, isso aqui vai dar 1,30, okay? Que é o índice de refração procurado, tá? Note, né, nesse problema, se eu elevasse um pouquinho a altura, o que que acontece? Se a altura fosse maior do que 5 centímetros, esse ângulo ele vai diminuir, tá? Então, se ele diminui, eu não estaria mais na condição de reflexão interna total, tá? Então, aí sim, né, o meu feixe poderia ainda escapar, tá? Eu preciso ter ângulos maiores, né, do que esse que a gente conseguiria calcular aqui, né? Para ângulos maiores, eu sempre estaria numa condição de reflexão interna total, ok? Então, abraço, pessoal.